Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta a mais uma aula e mais assuntos para a gente continuar conversando. Essa é a nossa penúltima aula desse curso. Depois, na próxima aula, a gente faz não só o fechamento dessas matérias, as principais, e deu para a gente trabalhar com bastante conforto, conteúdo, né? Bastante coisa a gente conseguiu tratar, mas também a gente faz o fechamento ali das dicas para a prova e aí já na toada aí final, né, de preparação de vocês para fazerem uma excelente prova, né? Pessoal, nós vamos falar hoje sobre o salário família. E o salário família, né, ele é algo muito importante porque ele versa sobre uma ajuda, sobre um apoio que a Previdência dá aos segurados que possuem uma renda muito baixa e que têm dependentes, né? Então, o que é a proteção aqui que se buscou, esse um norte que quase fica no limite entre previdenciário e assistência social e que é extremamente relevante, especialmente nesse país como o nosso. O salário família, ele é uma proteção que o segurado tem, portanto, ele tem que ser segurado, não é qualquer indivíduo, é diferente, por exemplo, de programas sociais como Bolsa Família, etc., que ele tem um acesso universal, aqui é um acesso restrito aos que possuem essa qualidade de segurado. E aí vejam, o salário família será devido mensalmente, vou destacar aqui porque isso é importante, mensalmente, ao segurado empregado e ao trabalhador avulso que tem um salário de contribuição inferior ou igual a R$ 1.089. Esse valor ele é atualizado, já não é o valor de 2016, mas isso é só uma referência, pelo número de filhos até 14 anos ou inválidos em qualquer idade. Então, veja, segurado, então quais são os elementos mais importantes? Primeiro, é um segurado. Segundo, este segurado, ele possui uma baixa renda, certo? É uma proteção a uma baixa renda. E terceiro, é uma proteção à família. Como é que você sabe disso? O critério é o número de filhos, ou seja, quanto mais filhos a pessoa tem, estando caracterizado nesse critério de baixa renda, mais ela vai precisar deste apoio. Quais são os equiparados? Veja, quando ele fala de filhos, né, você também pode entender como enteados, né, desde que enteado e menor que esteja na guarda. Então, se você tem a guarda legal de uma criança e ela preenche esses requisitos até 14 anos ou se inválido em qualquer idade, é óbvio que o enteado ele tem o mesmo valor jurídico, né, do que o filho. Então, ele vai também ter as mesmas proteções, tá? Desde que você comprove, neste caso, dependência econômica e desde que esses não possuam bens suficientes para seu sustento e educação. Porque, veja, tem duas hipóteses aqui. Primeiro, pode ser um enteado que não depende, você tem a guarda legal, mas ele não depende materialmente de você. E segundo, pode até depender materialmente, mas ele tem bens suficientes para prover o seu sustento e a sua educação. Você não tem idade para acessar esses bens. Aí, nesse caso, perde, né, ou perderia o sentido você proteger alguém que tem condições materiais de prover o próprio sustento. E aí a legislação barra, aí diz que não pode, tá bom? Bom, portanto, continuando aqui na toada do salário família, ele é pago aos trabalhadores de baixa renda, né? Isso é atualizado todos os anos, portanto é mais já de R$ 1.000. Esse valor que eu falei já está desatualizado. Não tem carência, portanto o acesso ao benefício não depende de carência, tá? É um benefício que basta ser segurado, então acesso ao benefício basta ser segurado, a mera condição de segurado já garante, vou melhorar aqui, segurado já garante o acesso ao benefício. E depois, não vai ser pago se o beneficiário não apresentar atestado de vacinação obrigatória e comprovação de frequência escolar. Então, essa já tem sido uma saída há bastante tempo que o governo tem utilizado, né? E já há bastante
e já há vários governos, melhor dizendo, que é você condicionar uma prestação de apoio, de auxílio, como é o salário família, a coisas essenciais. Então, para combater várias coisas, por exemplo, o abandono escolar precoce, o trabalho infantil, várias coisas, né? Então, por exemplo, você tem que provar para receber o salário-benefício que você está vacinando o seu filho corretamente. E você tem que provar que ele está frequentando a escola. Então essas são formas que o legislador encontrou de melhorar o quadro social do país por vários focos. Melhora a vida da família que recebe o dinheiro, melhora a vida da criança que vai ter esse acompanhamento básico, que não vai trabalhar ou vai para a escola, né? Então esses elementos todos têm sido utilizados em vários programas, o Bolsa Família também é um desses, etc e tal, e tem sido utilizado aqui para o salário família, isso é uma coisa super importante. Bom, a gradação aqui de valores, ela considera, obviamente, uma gradação de valores de 2015, então esses valores também eles são atualizados pelo INSS, né? Mas só para vocês terem uma ideia, o que importa aqui é uma referência. Vejam, a pessoa que tem, então qual que é esse valor? Então se ela perguntar qual que é o valor que se considera salário de contribuição, tá? Se o salário de contribuição for de até R$ 725, 37 por filho, tá? Se for de 725 até 1.089, então são duas faixas, R$ 26 por filho. Então é uma ajuda pequena, mas para muita gente é essencial, ainda mais que é por filho. E acima de R$ 1.000, aí não recebe nada, tá? Ou seja, é nitidamente feita para pessoas que possuem uma renda menor e que, portanto, nesse sentido, precisam de mais proteção do Estado, e essa distribuição de renda, vamos assim dizer, ela acontece segundo esse critério nessas duas faixas. Até 700, que hoje deve estar em torno de 800, 900 reais, você recebe 37, que hoje deve estar na faixa de 50 reais. De 700 até 1.000, que hoje deve ir de 900, 800 até 1.200, 1.300 reais, você recebe 26, que hoje deve estar caminhando entre 30 e 40 reais, tá bom? Por filho. Acima de 1.000, que hoje deve ser 1.300 reais, uma coisa por aí, não recebe mais nada, tá bom? Então tem essas gradações. Bom, segunda metade da aula a gente fala do salário maternidade, né? E o que tem aí para ser dito do salário maternidade? Benefício devido à segurada em função do parto, de aborto não criminoso, da adoção ou da guarda judicial obtida para fins de adoção de criança pelo período estabelecido em lei. Então, o que acontece? Esse momento, né, que é super importante, especial na vida das pessoas, que é a chegada de um filho, ele é um momento de grande alteração, e eu tenho certeza que os papais e mamães, principalmente de primeira viagem, vão concordar comigo, de grande alteração no ambiente, no núcleo familiar, né, e na própria vida dos pais. Então, o momento em que a criança chega é um momento em que a mãe precisa focar, precisa estar ali olhando diretamente para a família, para a criança, né? A mãe, o pai, evidentemente, a mãe eu digo porque tem que amamentar e tal, mas o pai também, né? Até uma das grandes críticas é porque o salário maternidade não é tão protetivo quanto o salário, não é, aliás, ele é muito mais protetivo do que o salário paternidade, por que não tem essa equiparação, né? Pobres mamães que tem que ficar aí sozinhas, né, cuidando, é super injusto e é bem equivocado isso, mas é como o sistema hoje está desenhado. Mas vejam, a ideia é, a mãe precisa passar um tempo com essa criança, precisa prover o mínimo, atenção total, é um momento delicado, é um momento de readequação da rotina da família, da casa, né? Então, por conta disso, a lei concede este benefício aos segurados, que é o salário maternidade. E ele é bem diferente de vários outros benefícios. Primeiro porque o tempo de duração dele é determinado e é longo, né? Ele fica, tenho certeza que mamães e papais de primeira viagem vão falar que é pouco, né? Eu digo longo comparativamente aos outros, né? Eu sei que na prática 120 dias ou 180 dias é bem pouquinho, né? Mas enfim, 120 dias, tá? Sendo que são 28 dias antes do parto,
91 dias depois do parto. Obviamente, né, você não tem às vezes como ter segurança, estou a 28 dias do parto. Você estima, e aí o que faltar aqui, você compensa aqui, obviamente. O que importa é, no período total, então idealmente 21, 91, que na verdade se for fazer a conta não vai dar exatamente 120, mas o ideal é que na somatória ali você chegue nos 120 dias. Então, passando um pouquinho antes, passando um pouquinho depois, na somatória são 120 dias. É evidente que as empresas, elas podem, então, duas coisas interessantes. Primeiro, as empresas, elas podem ampliar, vou até voltar o slide aqui, as empresas, elas podem ampliar os 120 dias, aí é uma faculdade da empresa, para 180 dias, tá? Então, a empresa pode fazer isso, 180 dias, sendo que esses 60 dias a mais são opcionais, a empresa está dando porque ela quer, é uma faculdade da empresa que cuida melhor dos seus funcionários, que é mais permissiva nesse sentido. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa está aqui, ó. A renda mensal inicial, ela é igual à remuneração, ou seja, se a pessoa, ela recebia um salário de 10 mil reais, ela vai receber 10 mil reais. Não tem aquela história de salário de contribuição, salário de benefício, renda mensal. É equiparado. Recebe 10 mil, ganha 10 mil. Recebe 5 mil, ganha 5 mil. Então, é sempre nessa proporção. Evidentemente, né, o Estado não vai arcar com quem recebe 200 mil, 300 mil, sei lá quantos mil reais. O teto é o salário do ministro do STF, atualmente em torno de 33 mil reais, que é, né, deve-se dizer, um bom salário aí para as mamães que ganham bem, né? Bom, se for maior do que isso, então veja, aí esse é o ponto, né? Vamos imaginar que realmente nós temos uma mamãe que ganha muito bem, ganha 40 mil reais por mês. Se for maior do que isso, a empresa paga a diferença, ou seja, não tem prejuízo nunca para a mãe. Olha que legal, nunca tem prejuízo para a mãe. Se ela ganhar muito bem, que ótimo, bom para ela, né? Ela vai, é que aí o Estado assume o ônus até o salário do STF, que já é bastante. Depois disso, não é assim, a partir daí prejuízo para a família. Não, continua ganhando o que tiver que ganhar, mas como contrapartida, quem paga é a empresa, não é a própria, não é o Estado, certo? Se a mamãe tiver 2 empregos, recebe remuneração das 2 atividades, certo? Portanto, salário A mais salário B. Nunca tem prejuízo para elas, tá bom? Para demais, em valor correspondente ao seu último salário de contribuição para empregada doméstica, isso aqui caiu, tá? Então hoje em dia é tudo equiparado, a lei ainda não diz isso, a Constituição ainda não diz isso, mas eu tendo a acreditar que o Judiciário em breve vai se manifestar. Acho difícil a prova olhar para esse inciso que está valendo, mas é polêmico, mas de qualquer forma tem que ser dito, né? Um salário mínimo para segurado especial, portanto aquele que paga menos também recebe menos, e em 1/12 da somatória dos últimos salários de contribuição, apurados em período não superior a 15 meses, para segurados contribuintes individual e facultativo. Então assim, você pega os 12 salários de contribuição, não mais do que em 15 meses, e aí você faz uma somatória disso para chegar num valor que vai ser o salário para quem for contribuinte individual ou facultativa dentro dessas 2 categorias, tá bom? Muito bem, pessoal, era o que havia a dizer sobre o salário de contribuição. Muito obrigado a todos pela atenção, a gente se vê na próxima aula. Obrigado, até lá, tchau, tchau.